irmãos a palavra, mas ele me orientou que eu fizesse também alguma fala relacionada ao livro que o Senhor me deu a oportunidade de lançar recentemente pela editora Chamada. Aqui tem crentes da década de 80, de 90, não tem? Ou só eu? Então, o pessoal aí da década de 80, de 90, deve se lembrar com carinho da Chamada da Meia-Noite. Fez parte da nossa trajetória, da nossa caminhada com Cristo, a famosa revista, né? Chamada da Meia-Noite, que muitos aqui tiveram acesso. A revista existe até hoje, por sinal, há pouco tempo voltei a assiná-la, porque ninguém fala mais de Israel do que Chamada da Meia-Noite, viu, meu irmão? Se você quiser ficar por dentro do que anda acontecendo em Israel e ler artigos teológicos e de opinião a respeito de tudo que está acontecendo em Israel, assine lá a revista Chamada da Meia-Noite. Eu não ganho nem um centavo para isso, mas não custa dizer, até porque é uma editora que tem me abençoado muitíssimo. É muito barato, e parece que em torno de R$6 por mês. Chega a ser assim, né? Não paga nem o correio que eles mandam entregar na casa da gente, fica mais caro do que isso. Mas com o propósito de evangelização e levantando a bandeira do sionismo cristão, a editora Chamada da Meia-Noite tem já há mais de 60 anos, né? Na verdade, a fundação da Chamada da Meia-Noite é 1964, por um teólogo mundialmente reconhecido, Vin Malgo, e ela se espalhou para 18 países do mundo. Aqui no Brasil ela está sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e mesmo que não houvesse nenhum intermediário entre nós, e não havia indicação nem apadrinhamento, eu apenas mandei um e-mail, e o Deus do céu resolveu me abençoar, que eles se encantaram com o material que mandei para eles e resolveram publicar. Então aqui está, comentário expositivo de escatologia bíblica. Eu vou tirar o plástico desse daqui, até porque ele já está mesmo dedicado, para fazer aqui uma breve referência aos irmãos que ainda não têm, caso queiram possuir, caso queiram adquirir. Esse comentário expositivo de escatologia bíblica veio para suprir uma lacuna na teologia brasileira, sobretudo no campo da escatologia. Nós estávamos muito carentes de literatura que fizesse defesa, que fizesse apologia daquilo que nós cremos no nosso contexto de comunidade de fé, que é uma escatologia dispensacionalista, dispensacionalismo clássico, o ensino doutrinário da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento pré-tribulacional. Então, apenas para que os irmãos entendam, aqui neste livro eu não trato apenas de Daniel e de Apocalipse, mas a escatologia foi tratada num todo. Não é um livro fininho, são 456 páginas, tem certa robustez, e por se tratar de muito conteúdo, ele foi organizado em 4 partes. Então, se me permitem, a parte 1 é uma introdução com 3 capítulos. No capítulo 1, panorama geral da escatologia bíblica dispensacionalista. Capítulo 2, o estado intermediário dos mortos. Para onde vão os mortos? Salvos ou perdidos? Onde eles ficam até que haja a prometida ressurreição? Capítulo 3, pressupostos teológicos da eternidade. Então aqui eu busco firmar o ensino bíblico a respeito da eternidade, desfazendo falsos ensinamentos como purgatório, como limbo, enfim. Aí chegamos na parte 2 desse livro, vai do capítulo 4 até o capítulo 13, tratando a escatologia do Antigo Testamento. Então o que temos aqui? Primeiro, uma introdução à escatologia do Antigo Testamento, no capítulo 4, depois capítulo 5, Apocalipse de Ezequiel, capítulo 6, Gog e Magog, entendendo a visão da futura invasão de Israel. Irmãos, isso aqui está mais próximo do que alguém possa imaginar. E a profecia de Ezequiel 38 e 39 anda ganhando contornos bem vívidos adiante dos nossos olhos. Basta a gente fazer uma leitura
da geopolítica atual e perceber o alinhamento da Rússia com a Turquia e o Irã. Quando Rússia, Turquia e Irã se alinham, isto é uma plataforma para o cumprimento profético no contexto da profecia de Ezequiel 38, 39, Gog e Magog, ok? Envolve outras nações? Sim, mas esses três são os atores principais. Vão invadir Israel. Eu não sei se você anda acompanhando notícias, mas nos últimos 6 meses, o atual presidente da Turquia, Recep Erdogan, andou falando já 2 vezes em invadir Israel. Olha quem está falando, o presidente da Turquia, que é um dos atores da profecia de Ezequiel 38 e 39, ok? No capítulo 7 eu faço uma introdução ao livro de Daniel, capítulo 8, o sonho da estátua e sua relação com o fim dos tempos, capítulo 9, a visão dos 4 animais, capítulo 10, a visão do carneiro e do bode, capítulo 11, as 70 semanas de Daniel, capítulo 12, a 70ª semana, uma introdução à grande tribulação. Capítulo 13, as conexões do período interbíblico e o futuro governo do anticristo. Passaram-se 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Nós chamamos de silêncio profético, um interstício de tempo, uma lacuna de tempo, em que a voz profética de Deus não foi ouvida. Isso não quer dizer que esse período não seja importante, antes pelo contrário, ele é importantíssimo. E Daniel profetizou sobre ele no capítulo 11 do seu livro. Então, é muito interessante saber o que aconteceu durante o helenismo, né? O Império Grego, a dominação helênica, aí nesse período entre o Antigo e o Novo Testamento. Parte 3. Eu trato da escatologia dos evangelhos, de Atos dos Apóstolos e das epístolas. Então, capítulo 14, a escatologia dos evangelhos. O 15, a escatologia de Atos dos Apóstolos. O 16, a escatologia das epístolas. 17, o anticristo, seu surgimento e sua dupla identidade. 18, o governo do anticristo, um sistema em operação. 19, o arrebatamento dos salvos e a doutrina da glorificação. 20, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aí chega na parte 4, que é a última parte e a maior delas, onde eu trato o Apocalipse capítulo por capítulo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 22, está aqui na parte 4 do livro, a escatologia de Apocalipse. Esse livro é prefaciado por ninguém menos que Abraão de Almeida. Os crentes antigos também, certamente vão se lembrar. Todo assembleiano conhece Abraão de Almeida. Agora, é claro que eu sei que aqui não tem só assembleianos, pelo contrário, temos muitos outros irmãos de fé aqui. Pode ser que não conheçam, mas via de regra, mesmo os irmãos batistas tiveram muito acesso às literaturas. Abraão de Almeida escreveu 45 livros na área de escatologia. Então ele é considerado a maior autoridade, no campo da escatologia, no contexto da teologia brasileira, viu? É um amigo. Ainda ontem à noite, a essa hora talvez, ele me ligou, a gente passa horas e horas falando ao telefone. Deus tem me abençoado com essa amizade. Fica aí a recomendação aos irmãos que desejarem adquirir ao final. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Daniel, capítulo 2, por gentileza. Quero ser o mais objetivo que puder. E no final, não sei se vocês gostaram do Lucas e seu violino, né? Mas eu gostaria de ouvir mais, viu? A verdade é que eu queria sentar ali e só ouvir. É maravilhoso, especialmente quando a nossa alma se transporta para aquela terra aí, pastor Reginaldo, aquela terra tão maravilhosa que o Senhor nos permitiu visitar recentemente. Como é bom a gente falar de Jerusalém, como é bom a gente falar da Terra Santa, como é bom a gente reviver memórias tão incríveis como as que nós obtivemos ali. Daniel 2, estão comigo, amém? Amém. Quero ler aqui o versículo 44. Nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido
para sempre. Passe algumas páginas, vá ao capítulo 7, por gentileza. Capítulo 7, versículos 13 e 14. E por favor esteja atento à forte conexão entre uma passagem e outra. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino, o único, que não será destruído. Aleluia! Se o seu coração se aquece com a leitura de um texto desse, então me permita mais uma. Apocalipse capítulo 11 e o versículo 15. Apocalipse 11, 15, está escrito: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus. Minha gente, a despeito das minhas muitas limitações, tenho disponibilizado o meu coração, a minha vida, e buscado ser uma espécie de guardião dessa doutrina tão maravilhosa, que é a doutrina da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas, muito evitada por grande parte dos crentes, porque para algumas pessoas o sentimento é de medo diante do relato profético das coisas que estão por acontecer. É incrível que haja crentes que não leem o livro de Daniel, não leem o livro de Apocalipse, não leem os outros materiais apocalípticos que encontramos nas Escrituras, como porções do livro de Ezequiel, porções do livro de Sofonias, do livro de Zacarias, o sermão profético de Jesus, Mateus 24 e 25, e tem pessoas que nutrem uma relação seletista com a palavra, escolhem o que querem, como se fosse um cardápio. Eu me prendo, muitas pessoas se prendem ao Salmo 23, ao Salmo 91, e não leem nunca, não dão valor ao livro de Daniel, ao livro da Revelação. E isso é um equívoco, um erro gravíssimo. Primeiro porque a palavra de Deus não pode ser tratada seletivamente. Ela é uma verdade, ela é a verdade no todo, e nós precisamos conhecer essa verdade no todo. A despeito das nossas limitações, e devemos sim compreender a nossa pequenez diante da profundidade da revelação, devemos desenvolver humildade no trato com esta revelação, porque escatologia não é uma ciência exata, não para nós. Para Deus sim, Deus sabe de todas as coisas de antemão, Deus conhece o futuro, nós não. Então precisamos ter uma conduta humilde diante da revelação, porque ninguém nunca foi lá no futuro para comprovar, mas nós temos nas Escrituras suficientes apontamentos, e é com base nesses apontamentos proféticos que nós elaboramos essa doutrina gloriosa, a doutrina da escatologia. É com base nesses apontamentos proféticos que nós acreditamos na vinda de Cristo para os salvos por ocasião do arrebatamento, acreditamos em duas ressurreições, uma para salvos e outra para perdidos, acreditamos no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro para os crentes arrebatados aos céus, acreditamos na grande tribulação para Israel e para as nações gentílicas que estiverem aqui durante os 7 anos
proféticos de Daniel 9, versículo 27, acreditamos na segunda vinda de Cristo, visível, triunfal, gloriosa, conforme Apocalipse 19, fiel e verdadeiro, que julga, peleja com justiça, montado em um cavalo branco, descerá em glória com os santos igualmente glorificados atrás de si. Nós acreditamos na aniquilação da besta, do falso profeta, nós acreditamos na prisão de Satanás, na instauração do julgamento das nações. Acreditamos também no reino milenar de Cristo, literal, visível, real, na terra, em Jerusalém, no trono davídico. Acreditamos em tudo isso e acreditamos no estado eterno, tanto dos salvos como dos perdidos. E tudo isso que nós acreditamos é porque a Bíblia nos dá suficiente apontamento de que estas coisas são verdade e vão acontecer. Logo, não podemos evitar essas verdades sagradas. E se todas as vezes que você vier ao livro de Daniel, você desistir da leitura por causa dos símbolos, visões, por causa do simbolismo, o material profético apocalíptico em especial é muito carregado de simbolismos que são complexos ao entendimento humano. Meu querido, lembre-se, você tem o Espírito Santo, aquele que inspirou no coração de cada um dos 40 autores das Escrituras tudo que está escrito. À medida que você ler, à medida que você orar, à medida que você se dedicar, ele vai lançando luz ao seu entendimento e você passa a compreender aquelas verdades que num primeiro momento pareciam estar ocultas. O livro de Daniel não é tão difícil quanto parece. Basicamente ele gira a parte profética de Daniel, porque nós temos uma parte histórica. 6 capítulos são históricos, 6 capítulos são proféticos. E esses 6 capítulos proféticos nos oferecem 5 grandes visões. A primeira visão está no capítulo 2. Na altura do ano 605 antes de Jesus nascer, Nabucodonosor, imperador babilônico, invadiu Jerusalém pela primeira vez. E naquela altura ele capturou alguns dos jovens sábios de Jerusalém e transportou cativos para a Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus 3 amigos, foram levados com ele para o exílio. A Bíblia diz que no ano seguinte Nabucodonosor teve um sonho, mas Deus apagou o sonho de sua memória, e ele acordou inquieto, irrequieto, perturbado, aflito, angustiado, mas não conseguia se lembrar do sonho, embora soubesse que o sonho em si era muito impactante. E Deus provocou o rei Nabucodonosor para que ele convocasse os sábios, os entendidos, os adivinhos, os cientistas, também das ciências ocultas, os adivinhos, os feiticeiros, para que todos eles, diante do rei, ou ao menos um deles, pudesse contar ao rei o sonho que ele havia esquecido e dar também a sua interpretação, o que é absolutamente impossível para um homem natural. Mas Deus fez com que Daniel soubesse. Passados 3 dias, o jovem Daniel, talvez com seus 17 anos a essa altura, compareceu diante do rei, o maior imperador da história, e disse ao rei qual havia sido o seu sonho. E o sonho do rei constituía-se de uma grande, imponente estátua, composta de 5 partes, a saber, a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, os quadris, o início das coxas de bronze ou cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando Daniel relata o sonho, o rei confirma, porque àquela altura o próprio Deus faz com que ele se lembrasse do sonho que havia tido. Um sonho espantoso, enigmático, complexo, e Daniel passa na sequência a interpretar, a dar o significado do sonho. Na verdade, Deus deu tanto ao rei Nabucodonosor como ao jovem Daniel uma perspectiva
uma visão, uma antevisão dos impérios que dominariam o mundo a partir daquele tempo. No caso, o babilônico já estava dominando, os outros que sucederiam o Império Babilônico até o fim dos tempos. De modo que o sonho da estátua, embora esteja relacionado com um evento acontecido 600 anos antes de Cristo, portanto, estamos distantes 2.600 anos deste evento, mas ainda assim, ele é mais atual do que o jornal que vai sair na banca amanhã, se é que ainda existe jornal. O fato é que todos nós estamos no contexto da revelação da estátua. A estátua que para o tempo de Daniel era presente e escatológica, para o nosso tempo é histórica e escatológica. Daniel explicou ao rei aquela estátua composta de metais valiosos, escalonados de cima para baixo, do ouro, o mais valioso, para o ferro, o menos valioso, passando pela prata e pelo cobre, pelo bronze. Daniel vira para Nabucodonosor e diz: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Daniel contextualizou, antes de fazer esta fala ao rei Nabucodonosor, que todo o poder que o imperador babilônico detinha não era propriamente seu. Ele era um homem imortal, falível como qualquer outro. O poder que ele detinha, a soberania que ele possuía, era outorgado por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Glória a Deus. E Daniel fez questão de dizer ao rei Nabucodonosor que aquele poder iria passar, porque o poderio humano é efêmero. A governança humana, além de imperfeita, é passageira. Daniel disse: tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas um reino menor do que o teu virá depois de ti, como que dizendo, o teu lugar vai ser tomado por alguém que é menos importante, menos poderoso do que você. Então, nós temos um apontamento profético para o que aconteceria no ano 539 antes de Jesus nascer. Portanto, nós temos aí 65 anos separando o tempo em que Daniel revelou a Nabucodonosor o sonho do tempo em que o Império Babilônico foi deposto e um outro império tomou o seu lugar. Trata-se do Império Medo-Persa, como a história secular comprova, e como as outras duas grandes visões subsequentes no livro de Daniel, a saber, no capítulo 7 e no capítulo 8, também comprovam. A segunda parte da estátua, peito e braços de prata, eram um apontamento profético para o Império Medo-Persa, que iria insurgir contra a Babilônia em 539 a.C. e iria dominar a própria Babilônia e, por conseguinte, consolidar-se como império hegemônico sobre todo o mundo da época. Isso de fato veio acontecer a partir da coalizão de dois reinos: o reino dos Medos, cujo rei era Dario, e o reino dos persas, que tinha como rei Ciro o Grande. Esses reinos estabeleceram uma coalizão, invadiram a Babilônia, destruíram a cidade de Babilônia, derrotaram seu último rei e possuíram o reino. Estabeleceram-se como um reino hegemônico. Daniel disse a Nabucodonosor, 65 anos antes, que isso iria acontecer. Como disse também que esse segundo reino igualmente passaria e perderia a sua posição de hegemonia para um terceiro reino, inferior a ele próprio. Então percebam, senhores, que do ouro para a prata se perde valor, assim como da prata para o bronze também se perde valor. E para a gente ter uma visão um pouco mais aprofundada do que representava esse terceiro reino, é interessante a gente estabelecer logo a relação que existe entre o capítulo 2 de Daniel, o sonho da estátua, com o capítulo 7 de Daniel, onde o próprio Daniel teve também uma visão de 4 animais.
Se os irmãos quiserem conferir, fiquem à vontade, no capítulo 7, Daniel, a esta altura, já não era um jovenzinho. A esta altura, Daniel já era idoso. O texto nos dá o tempo da profecia. Capítulo 7 de Daniel, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Belsazar começou a reinar no ano 556 a.C. Se em 605, quando foi exilado para a Babilônia, Daniel tinha lá mais ou menos 17 anos de idade, acrescente então 50 anos. 50 mais 17, a essa altura Daniel tem aí 67 anos de idade, aproximadamente, quando ele teve a visão de 4 grandes animais. No versículo 4, nós encontramos o primeiro animal. Daniel viu um leão com asas de águia. O leão é o animal mais poderoso da fauna terrestre. A águia é a ave mais poderosa dos céus. De modo que a figura que emana desse leão com asas de águia é uma figura de poder, é uma figura de soberania. Então, nesse símbolo, encontramos a expressão máxima possível de poder concentrado nas mãos de um homem. Daniel, ao ver o leão, estava na prática vendo o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. Nós temos uma confirmação disso no próprio texto. Não fica difícil perceber que faz referência ao rei Nabucodonosor. Veja aqui, ainda no versículo 4, esse leão com asas de águia teve as suas asas arrancadas. E logo depois foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Foi-lhe dado um coração de homem. Os irmãos devem se lembrar que quando Nabucodonosor estava no auge do seu poder, quando ele era o homem mais respeitado e mais temido de toda a terra, por conta do seu orgulho e por não ter dado glória a Deus, o Senhor arrancou as asas dele, quebrou o orgulho de Nabucodonosor e o colocou para pastar com os animais, com mulas, com bois, para comer capim, para receber o orvalho da noite, dormindo no campo junto dos animais, como um animal. A sua racionalidade foi completamente tirada dele. De homem mais poderoso do mundo, ele se tornou semelhante a um jumento, pastando entre jumentos. 7 anos se passaram, e depois de 7 anos, vocês se lembram, Deus resolveu restituir Nabucodonosor ao trono, e ele novamente se estabeleceu como rei da Babilônia. É isso que Daniel profetizou. As asas do leão foram arrancadas, mas depois de um tempo ele foi levantado da terra, posto em pé como um homem, ou seja, recuperou a razão, e foi-lhe dado um coração de homem, recuperou também o trono. Então a profecia do primeiro animal aponta claramente para Nabucodonosor e o Império Babilônico, assim como a cabeça de ouro. Então notem os irmãos a relação que existe entre as duas visões: cabeça de ouro, leão com asas de águia, mesma revelação, Nabucodonosor e Império Babilônico. O segundo animal, continuei olhando, vi o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. Esse segundo animal se relaciona com a segunda parte da estátua, que é peito e braços de prata. E nós temos também a confirmação no próprio texto. Esse urso que se projetava de um de seus lados representava aquela coalizão dos medos e dos persas. E no contexto dessa coalizão, os persas eram mais poderosos que os medos. Por isso que o urso se levantava de um de seus lados. O lado mais alto é o lado persa, o lado mais baixo é o lado dos medos. Na visão da estátua, as estátuas de guerreiros, tradicionalmente naquela época, possuíam braços cruzados, numa postura imponente, de modo que, na visão da estátua, parece que temos também essa descrição da sobreposição do Império Persa em relação ao Império Médio.
embora eles estivessem juntos no reino só, mas os persas iam por cima dos médios, braço de cima, persa, braço de baixo, média. De modo que a gente encontra essa realidade retratada aqui também no segundo animal. E as 3 costelas entre os dentes representam 3 povos vencidos, 3 nações conquistadas, o que a história secular também comprova. A Média e a Pérsia venceu a Lídia, um grande reino antigo, como também venceu o Egito, e por fim venceu a própria Babilônia, consolidando-se como o maior império da terra em 539 a.C. Mas assim como Daniel viu na estátua, aqui também na visão dos animais ele viu que o reino Medo-Persa passou. Depois disso continuei olhando e vi um outro animal. Então já entra em cena um terceiro animal, um leopardo, que tinha 4 asas, 4 cabeças e 4 asas de ave nas costas. Então imagine que figura assustadora, terrível, um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. O que isso teria a ver conosco? Que importância isso tem para nós? Toda a importância. Primeiro porque nós estamos diante de um apontamento profético. E segundo porque nós estamos vendo essas profecias ganharem contorno diante dos nossos olhos. Mas entendamos primeiro a parte histórica, para que depois sejamos capazes de enxergar o cumprimento escatológico. Esse terceiro animal era um apontamento profético para Alexandre o Grande e para o reino da Grécia que haveria de se estabelecer. Para quem não sabe, Alexandre o Grande, aos 23 anos de idade, empreendeu uma campanha de conquistas. A ideia dele era conquistar o mundo inteiro, com apenas 23 anos de idade, o mundo da época. Ele iniciou a sua campanha, e aos 33, depois de 10 anos, ele já havia alcançado o seu objetivo. Não tinha um jato particular, não tinha internet 50G, não tinha os recursos do mundo pós-moderno, mas montado num lombo de cavalo, pasmem. Aliás, todos nós estudamos isso no banco de escola. Alexandre o Grande colocou o mundo a seus pés. E não estamos falando de uma conquista meramente territorial. Ele não apenas tomou terras para si, ele estabeleceu uma nova cultura, ele estabeleceu uma nova forma de pensar, ele helenizou o mundo, ele exigiu que o mundo falasse a língua grega, e ele impôs a cultura grega para o mundo inteiro que ele havia conquistado, o que nós chamamos de helenização. Hoje nós vivemos no contexto de uma cultura ocidental, que é a herança, é o legado de Alexandre o Grande. De modo que, na visão do terceiro animal, ele apareceu para Daniel com 222 anos de antecedência. 222 anos antes, Daniel viu Alexandre o Grande com clareza na figura do leopardo. O leopardo é um predador sorrateiro, ao mesmo tempo que de explosão, de velocidade. Mas ele se aproxima da presa o máximo que pode, agindo com inteligência, se posicionando contra o vento, para a presa não perceber a sua presença. E normalmente ele chega muito perto da presa. E quando ele lança o seu ataque, via de regra, a presa não tem chance. Na maioria das vezes, quando a presa percebe o predador, ela já está na boca do leopardo. Por isso, Alexandre o Grande é representado por esse animal, por conta da maneira aterradora, rápida, expansiva, com que ele colocou o mundo a seus pés. Mas esse terceiro animal tinha 4 cabeças e tinha também 4 asas de ave. E isso nos conta, como a história comprova, dos fatos que aconteceram após a morte de Alexandre o Grande, porque ele morreu precocemente, aos 33 anos de idade, e essa morte de Alexandre o Grande, precocemente, também foi revelada para Daniel, só que no capítulo 8, na visão do carneiro e do bode, um bode peludo, e esse bode tinha uma ponta grande, um chifre, como um unicórnio,
entre os olhos. E essa ponta grande representava Alexandre o Grande. Não sou eu que estou dizendo, a profecia diz. Você pode verificar em Daniel 8:21 que o anjo vai explicar a Daniel que o bode peludo era a Grécia e o chifre notável entre os olhos era o primeiro rei da Grécia. O primeiro rei da Grécia foi o próprio Alexandre. Portanto, a Bíblia, confirmando a própria Bíblia, Daniel teve essa visão mais de 2 séculos antes. Então, os 4 generais que Alexandre o Grande possuía, Licímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco, por ocasião de sua morte, tomaram o reino, dividiram entre si, cada qual com sua parte. E 2 desses 4 são particularmente importantes no contexto da profecia, por conta da relação que eles estabeleceram com Israel, com o povo judeu, a saber, o Império Seleucida, que se estabeleceu na Síria, ao norte de Israel, e o Império Ptolemaico, que se estabeleceu no Egito, com capital em Alexandria, ao sul de Israel. E esses 2 reinos, conforme o capítulo 11 de Daniel, que é a 5ª grande visão do livro, nos conta, eles viviam em confronto um com o outro. E onde é que esses confrontos se davam? Uma vez que o reino Seleucida estava ao norte de Israel, o reino Ptolemaico estava ao sul. Normalmente eles se encontravam no território de Israel. Então as guerras, os confrontos, muitos deles aconteceram em terras palestinas, em terras de Israel. Por isso, esses 2 reinos são particularmente importantes no contexto profético. As 4 asas de ave nas costas fazem referência à dinastia que esses 4 imperadores estabeleceram, que é uma dinastia quando o reino passa de pai para filho, de filho para neto. Então esses primeiros imperadores morreram, mas os filhos deles, e depois os netos, e depois os bisnetos, depois os trinetos, reinaram em seu lugar. Isso é uma dinastia representada nas 4 asas, nas costas do leopardo, tudo isso ainda no contexto do Império Grego ou do Império Helênico. Mas Daniel teve também uma visão de um 4º animal, que está no versículo 7. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. Então o 4º animal difere de todos os outros, primeiro porque não se trata de uma espécie catalogada na fauna terrestre. Os primeiros eram o leão, o urso e o leopardo. Todos nós sabemos o que são o leão, o urso e o leopardo, mas esse 4º animal não é conhecido. É uma besta terrível e espantosa. As características dessa besta: dentes de ferro, grandes, pontiagudos, e possuía na sua cabeça 10 chifres, que fala de autoridade, de poder, de dominação. Notem os senhores que o elemento ferro, presente na 4ª parte da estátua, as pernas eram de ferro, está presente também no 4º animal. E a relação é exatamente essa. Cabeça de ouro se relaciona com o leão, Império Babilônico. Peito e braços de prata, Império Medo-Persa, se relaciona com o 2º animal, o urso. Quadril de bronze, Império Grego, se relaciona com o leopardo das 4 cabeças e 4 asas. E as pernas de ferro da estátua se relacionam com esse 4º animal, terrível e espantoso, com dentes de ferro. O ferro da estátua está presente aqui na forma dos dentes. E como a própria história secular comprova, trata-se do Império Romano. Frio, duro e rígido como o ferro. Daniel teve uma visão do que o Império Romano representaria para o seu próprio povo, povo de Israel, como também para toda a humanidade. Mais que isso, Daniel teve também uma visão do legado que o Império Romano deixaria para a humanidade.
Isso porque, politicamente, o Império Romano foi destituído, foi desfeito em 476 dessa era, tendo durado mais de 600 anos, porque o seu início normalmente é marcado para o ano 168 a.C., mas a sua queda se deu em 476 depois de Cristo. E nesse período de dominação, todos nós sabemos, porque o contexto do Novo Testamento se dá nesse tempo. Jesus nasce nesse tempo, exerce o seu ministério nesse tempo. O Império Romano foi capaz de pegar o homem mais manso que já pisou essa terra, o homem mais humilde, o homem mais justo, mais amável, que nunca fez mal a ninguém, antes pelo contrário, curou aos cegos, aos surdos, mudos, paralíticos, ressuscitou mortos, curou as pessoas de suas enfermidades, de suas mazelas espirituais. Por onde o meio do Nazareno passou, ele transformou a vida das pessoas. Por onde ele passou, ele mudou o paradigma de vidas derrotadas, fracassadas, para vidas vitoriosas, conectadas com o sagrado. Mas o Império Romano, representado na figura de Pilatos, ainda que não houvesse encontrado naquele homem justo qualquer pecado, qualquer falha que justificasse a sua condenação, condenou-o no julgamento mais fajuto da história da humanidade, sem direito de defesa, levou-o à condenação capital, impondo-lhe uma pesada cruz, fazendo-o caminhar pelas ruas pedregosas de Jerusalém descalço, depois de ter recebido quarentena de açoites e uma coroa de espinhos ter sido cravada em sua fronte. Ele levou o madeiro pesado para além das muralhas para ser crucificado no Gólgota, onde derramou o seu sangue até a última gota. Se o Império Romano foi capaz de fazer o que fez com o homem mais justo e manso dessa terra, o que ele não faria se pudesse comigo e com você? Daniel contemplou ainda uma espécie de revival, Império Romano revivido, porque no versículo 8, enquanto ele observava os chifres, aqueles 10 chifres, que nos contam de uma coalizão de reinos. Chifre é poder, é autoridade, mas como são 10, nós estamos falando de 10 reinos, 10 governadores, ou reis, ou imperadores, homens poderosos, que vão se unir para fazer reviver o Império Romano. Enquanto Daniel observava os chifres, ele viu que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele, ou por ele, e neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Então Daniel estava tendo uma visão de um 5º reino que se estabeleceria após o 4º. Ora, o primeiro reino, tanto na visão da estátua como na visão dos 4 animais, Babilônia. O segundo reino, Média Pérsia. Terceiro reino, Grécia. Quarto reino, Romano. E todos esses 4 já são passados para nós. Todos eles são históricos. Há mais de 1500 anos que o Império Romano decaiu. Mas Daniel viu um 5º reino. Lá na estátua, o 5º reino também aparece. Nos pés, em parte de ferro e em parte de barro. Então percebam, senhores, que para além da conexão entre pés e pernas, o elemento ferro das pernas aparece também nos pés. Os pés da estátua. Assim como esses 10 chifres da cabeça do 4º animal, dentre os quais surge um chifre pequeno que derrota outros 3, apontam claramente, tanto num caso como no outro, para um reino que ainda virá, um reino que se aproxima,
um reino vindouro, a última forma do poder gentílico, a última manifestação de homens impiedosos, de governança injusta. Porque acredite, irmãos, todo sistema de governo humano é injusto, todo sistema de governo humano é impiedoso, todo sistema de governo humano é cruel. Nesse evangelicalismo brasileiro recentemente instalado, muitos crentes passaram a venerar figura política, imaginando que um homem pudesse representar os interesses de Deus, e passaram a colocar esperanças na figura de um homem. Que erro gravíssimo! Todo sistema de governo humano, seja de direita, seja de esquerda, é corrupto, é injusto, é cruel, é déspota, é tirano. Foi assim desde o início, vai ser assim até o final, quando essa última forma do governo humano, gentílico, se manifestar. Daniel teve uma visão clara a respeito do futuro governante dessa era que está por vir, no capítulo 9, no contexto das 70 semanas proféticas. Já não terei tempo de explicar em detalhes, mas uma rápida pincelada. Daniel profetizou, na verdade o anjo Gabriel lhe mostrou, a respeito de 70 semanas proféticas, e estas semanas não são contadas em dias, mas sim em anos. Foi o próprio Deus quem estabeleceu em Levítico 25, verso 8, esse princípio de contagem semana a ano. Então uma semana profética equivale a 7 anos. 70 semanas, o anjo Gabriel disse ao profeta Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O povo de Daniel nós sabemos, é o povo judeu. A santa cidade nós sabemos, é Jerusalém. Então Gabriel estava falando para Daniel, 490 anos, 70 vezes 7, estão determinados sobre o povo judeu e sobre a cidade de Jerusalém. Aí o anjo vai dar 6 motivos, 6 propósitos para essas 70 semanas. E ele disse também do marco temporal que compreenderia o cumprimento das primeiras 69 semanas. No verso 25 o anjo disse, sabe, entende, desde a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, até ao Messias ou ungido, 7 semanas e 62 semanas. Para facilitar, 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. Se estamos falando de uma semana com 7 anos, 69 vezes 7 dá 483 anos. Olha o que o anjo Gabriel falou para Daniel. Daniel, escreve aí, da saída da ordem para restaurar Jerusalém. O anjo estava dizendo assim, num tempo futuro, um certo imperador vai dar uma canetada, vai assinar um decreto em favor dos judeus, e ele vai autorizar os judeus exilados aqui na Babilônia voltarem para Jerusalém para reconstruí-la. E esse decreto foi efetivamente assinado no ano 445 a.C., conforme o relato de Neemias capítulo 2, quando o rei Artaxerxes I, também conhecido como Assuero, autorizou Neemias voltar e reconstruir Jerusalém. Porque antes Zorobabel voltou, mas ele reconstruiu o templo. Esdras também voltou antes, mas ele fez um trabalho de restauração espiritual. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade ainda estava destruída. Então o decreto que autoriza Jerusalém ser reconstruída é o decreto de Neemias 2. Ali começa a contagem dos primeiros 483 anos. Então vamos rever a profecia de Gabriel para Daniel. Daniel, escreve aí, sabe, entende. Desde que Neemias voltar para Jerusalém, até o Messias ungido, está falando claramente de Jesus, 483 anos. E assim foi. 483 anos estão compreendidos entre o ano 445, que Neemias voltou para Jerusalém, e o ano 32 dessa era, quando Jesus atingiu a maturidade do seu ministério terreno e foi crucificado. Então as primeiras 69 semanas já são proféticas, já são históricas. Elas já se cumpriram, elas já aconteceram. Falta uma, a última,
Aqui nós chamamos de 70ª semana. Essa não aconteceu. Essa segue sendo escatológica. E o anjo falou dela para Daniel no verso 27 do capítulo 9. No 26 ele falou de um príncipe que há de vir, que destruiria Jerusalém, o povo do príncipe que há de vir. E depois, no 27, ele diz assim: e ele firmará um concerto, uma aliança de paz com muitos, com as nações da terra, por uma semana, isto é, por 7 anos. E na metade da semana fará cessar os sacrifícios e oferta de manjares. Quer dizer que esse período de 7 anos terá primeiramente uma primeira metade de relativa paz e segurança, uma falsa paz que durará 3 anos e meio. Mas, cumpridos esses primeiros 3 anos e meio, o mesmo líder que promoveu a paz vai promover a guerra, perseguição aos judeus a partir da profanação do templo em Jerusalém. Então Daniel teve uma visão clara e inequívoca do último reino, da última forma, da última manifestação do poder humano gentílico, que é o reino do anticristo. Paulo chamou de homem do pecado, filho da perdição. Jesus o chamou, reproduzindo Daniel, de o desolador, o abominável da desolação, ou a abominação desoladora. É tudo a mesma coisa. João deu o nome de anticristo, e o Apocalipse 13 o apresenta como a besta que emerge do mar, e ele vai estabelecer o seu governo nessa terra. E por mais que num primeiro momento ele se apresente como o Messias, um homem pacificador, a sua verdadeira identidade revelar-se-á na metade da semana profética, quando o mundo saberá que ele é o anticristo. Os pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro, os chifres da cabeça do quarto animal. Ele vai reinar consolidado por uma coalizão de 10 governantes poderosos com ele. Por algum motivo ele vai tirar 3 do caminho dele para cumprir a profecia, mas ele próprio será o grande líder, o BBB, o Big Brother, o Messias que os judeus estão esperando até hoje. Ele vai se apresentar com essa credencial e o mundo vai se dobrar aos pés dele. Ele não precisará de 10 anos como Alexandre o Grande para conquistar o mundo. Em pouquíssimo tempo, quem sabe semanas, no máximo meses, o mundo já terá se rendido às suas habilidades diplomáticas, à sua capacidade política, ao seu discurso pacificador. O reino dos pés da estátua. Mas eu encerro 3 minutos, finalizando com a visão, o versículo que lemos inicialmente, de Daniel 2:44. Nabucodonosor também viu uma pedra. A gente faz a ideia a princípio de que não fosse tão grande assim, porque era uma pedra cortada sem mãos. Não houve intervenção humana, não houve qualquer participação humana. Aquela pedra era o resultado da ação divina, como aquele menino que nasceu de uma virgem sem qualquer participação de homem. Ele foi gerado pelo Espírito. Aquela pedra veio do céu e atingiu a estátua onde ela era mais frágil, nos pés, e aquela estátua virou poeira, virou ruína. O vento levou, porque era pó. Mas a pedra, o texto diz que ela cresceu, aleluia, se tornou uma grande montanha, glória a Deus, encheu toda a terra. Aleluia. Um dia Deus resolveu apresentar essa pedra para Moisés. E Deus disse a Moisés: Moisés, fere a pedra. É estranho, mas Deus é didático, é pedagógico. Ele disse a Moisés, por algum motivo que no alto de sua sabedoria ele já conhecia: Moisés, fere a rocha. E Moisés feriu.
Numa segunda oportunidade, Deus disse a Moisés: Moisés, fala com a rocha. O povo está com sede, o povo quer água, conversa com a rocha. Mas Moisés estava muito afadigado, cansado, estressado, não prestou atenção no que Deus tinha falado com ele e feriu a rocha a segunda vez. Deus repreendeu Moisés imediatamente. Por causa disso ele não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele estava diante de uma revelação messiânica. Deus permitiu a rocha ser ferida uma vez, mas jamais permitirá que seja ferida outra vez. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, disse que os pais beberam da água, andaram debaixo da nuvem, foram batizados no mar e beberam da água que a rocha, que a pedra emanava, e o nome da pedra era Cristo. Então Daniel viu essa pedra, a princípio pequena, como um menino que nasce pobre numa manjedoura, que viveu 33 anos e meio nessa terra e nunca se declarou rei. Jesus não reinou no seu ministério terreno, mas a profecia está aí para garantir que ele vai reinar. Então por isso ele disse aos discípulos: vou para o Pai, mas direi outra vez e nos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Apocalipse capítulo 19, João teve a revelação daquele momento glorioso, quando os céus vão se abrir e a pedra vai descer. O nome dele é fiel e verdadeiro, que julga, peleja com justiça. Ele é o verbo, a palavra de Deus. Na sua coxa, no seu manto tem escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele desce para tomar aquilo que é seu e derrotará o anticristo, o falso profeta, lançará no lago de fogo, prenderá Satanás, julgará as nações e estabelecerá o seu reino nesta terra. E o seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Fica de pé, por favor. A sua igreja te adora. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Quantos querem declarar que ele é rei esta noite? Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer, aleluia, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
quando tocou-se a sétima trombeta, os 24 anciãos, que são a representação da igreja arrebatada. Não tenho tempo de explicar isso agora, mas eles não representam anjos, porque a anjos não são dadas vestes brancas, coroas e tronos, e nem tampouco anjos são chamados de presbíteros, que é a palavra grega para anciãos. Também não fazem referência a Israel, a não ser, claro, os santos do Antigo Testamento que já terão sido arrebatados àquela altura, ressuscitados e arrebatados. Mas Israel, àquela altura, ainda estará no início da grande tribulação na terra. Aqueles anciãos representam a igreja, e eles dirão: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e dele a pedra reinará para sempre. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia! Aleluia! Ele vem me buscar. Pai, consolida esta palavra no coração de cada um dos teus filhos e filhas, que o teu Espírito Santo nos a ensine, para que nós possamos tirar o proveito máximo daquilo que o Senhor tem dito ao nosso coração nesta noite. Reconhecemos as nossas incapacidades, mas cremos que o teu Espírito Santo é iluminador, e Ele próprio nos fará compreender. E a mensagem central de tudo que o Senhor tem dito é que o fim se aproxima, como também está às portas o tempo em que o Senhor estabelecerá o seu governo eterno. E nós de cá dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.